Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje terça-feira, dia... sempre esqueço o dia. 13 de setembro e o IBGE, como nós previmos no quadro de ontem que vem por aí, liberou os dados a respeito do volume de serviços da economia brasileira. E a alta manteve praticamente o mesmo nível do que no mês passado ou no mês anterior, junho. Em julho, que é o período contabilizado, o crescimento do setor em relação ao mesmo mês do ano passado foi de 6,26%. Estava mais ou menos dentro das expectativas que nós havíamos antecipado aqui, mas daquele ponto mais alto, superior da previsão que nós havíamos feito. Isso é extremamente positivo, mostra que, entrando no segundo semestre do ano, são dados objetivos, efetivos, que mostram que 70% pelo menos da economia brasileira representadas pelo setor de serviços continua assim crescendo de maneira bem mais acelerada do que se imaginava no início do ano, até meados desse ano, e isso vai fazer com que o resultado econômico do Brasil ao final de 2022 seja bem melhor do que aquele previsto pelos analistas de plantão. Olha só, gente, com esse resultado em 12 meses, ou seja, em termos anualizados, o setor já acumula uma alta de 9,6%. Não acredito que isso chegue nesse nível até o final do ano, mas seguramente ao redor de 5,5%, 6,5% nós vamos ter como resultado efetivo do setor de serviços. E aí vamos ver de maneira talvez um pouco abrangente, mas uma forma um pouco mais específica de enxergar o que está dentro desse setor de serviços e o que está bombando na economia brasileira. E vamos analisar cada um deles. Primeiro, serviços prestados a famílias. Uma alta de 22,6% frente a julho do ano passado. Com destaque para quê? Serviços de alojamento, ou seja, hotelaria e alimentação, refeições em restaurantes. O que está acontecendo? Vamos lembrar de julho do ano passado, quando esses estabelecimentos ainda tinham muitas restrições em função da Covid. Podiam operar, especialmente restaurantes, com 50% ou algumas vezes até menos da sua capacidade instalada. Quando liberou, as pessoas começaram a sair de casa, estão mais confiantes. É raro, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente chegar alguém de máscara. Uma das únicas pessoas que anda de máscara pelas ruas ainda acho que sou eu, coisa de velho, né? Mas pretendo largar logo logo esse hábito que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos. Mas o fato é o seguinte, o brasileiro está querendo voltar a viver de maneira mais intensa. Junto com isso, tem outro fator fundamental. Quem é que vai comer em restaurante durante a semana, especialmente no almoço? Aquelas pessoas que efetivamente estão trabalhando e não têm tempo de voltar para sua casa, para aquela refeiçãozinha mais residencial. Vão no restaurante e isso significa o quê, gente? Aumento da empregabilidade, tanto formal ou informal. O brasileiro está mais dinâmico no mercado de trabalho e os dados da CAGED, como nós observamos no final do mês, já mostraram isso de forma muito clara e inegável. Serviços de informação e comunicação. Uma alta modesta de 2%, que é claramente explicado. No período da pandemia, foi o ramo dos serviços que mais bombou. Agora, as pessoas podendo se comunicar de uma maneira mais pessoal, efetivamente não precisa de todo aquele arcabouço que a gente usava para conferências, inclusive o maior uso do celular. Ficou uma coisa mais pessoal, ficou uma coisa mais normal de novo. Inclusive, nesse âmbito, o setor de telecomunicações caiu 9,1%. Exatamente dentro dessa batida. Maior comunicação pessoal, as pessoas se aproximando, voltando a conviver, aí o celular vai ficar para joguinhos, para WhatsApp, alguma mensagenzinha, mas não para contato direto. Por falar nisso, eu já confirmei para vocês, eu estou mudando de operadora, a minha operadora ainda é TIM, eu vou fazer a portabilidade porque ela não deduziu na minha conta o valor da redução do ICMS aprovado pelo Congresso Nacional, que pertence a mim e pertence a vocês. Proponho que as pessoas que não tiveram também sua conta reduzida, que troquem de operadora, porque consumidor, para ser levado a sério,
tem que ser unido. Mas ao mesmo tempo que essa parte de telecomunicações, telefonia, ela teve uma queda de 9,1%, outras tecnologias ligadas à informação, mas via internet, aumentaram 17,2%. Isso provavelmente está relacionado à implantação do 5G. O item serviços profissionais administrativos e complementares, que entra aí um verdadeiro saco de gatos, como contadores, economistas, jornalistas, assessores de imprensa e vários outros grupos de profissionais, registraram uma alta razoável de 4,2%. Não tem muito o que comentar sobre isso, pelo menos nesse momento. Setor de transportes e serviços aumentou 12,8%. Isso aí certamente está ligado ao aumento da mobilidade das pessoas em função de uma nova realidade, e vão colocar, como nós vimos na questão de alimentação e hospedagem, dois fatores. O primeiro é o fim das restrições, aquelas malucas do fica em casa na pandemia. E o segundo, efetivamente, é que tem mais gente trabalhando, mais gente produzindo nesse país, então esse tipo de serviço começa a aumentar de uma maneira mais do que proporcional, inclusive superior ao volume que existia no pré-pandemia. E finalmente no ramo de outros serviços, que é, vamos falar assim, um saco de gatos de tudo que não está incluído nos outros ramos do setor de serviços, a queda foi de 11,3%. Mas sendo um saco de gatos, a gente não tem direito como avaliar, é o resto de tudo, porque exatamente que é um saco de gatos, a gente não sabe o que está lá dentro. Mas, de uma maneira geral, pessoal, a alta foi bastante satisfatória, foi no topo, pelo menos, das minhas expectativas, e isso mostra que o segundo semestre de 2022 está, sim, mantendo uma tendência de progressão econômica, de aceleração econômica, que deve nos dar um bom resultado no final desse ano. E um outro fator que eu queria incluir aí, esses dados se referem a julho, e nesse mês ainda não era permitida propaganda eleitoral oficial. Mas o fato é o seguinte: os políticos já estavam sim focados na eleição, informalmente fazendo suas campanhas. E aí, gente, será que um dos fatores que está fazendo a economia crescer mais do que o imaginado não seria exatamente o fato desses políticos estarem prestando atenção na sua reeleição e não tentando incomodar o processo produtivo do nosso Brasil? Então, fica aí uma proposta do Fora de Curva para nós estendermos essa temporada de campanhas eleitorais pelo menos para os próximos 4 anos, para a gestão de 1 ou 2 meses. Não seria melhor assim? Olha, é uma brincadeira que eu fiz, mas eventualmente uma situação na qual os políticos tenham menos interferência no nosso processo econômico pode sim gerar muitos efeitos positivos para a economia brasileira. Eles vão parar de criar regrinhas em cima de tudo e deixar simplesmente a coisa fluir, e é isso que a economia brasileira precisa, gente. E antes de encerrar o Fora de Curva, eu queria fazer um rápido comentário, não diretamente sobre o Brasil, mas impacta no nosso país, que é a inflação nos Estados Unidos. No quadro que vem por aí ontem, nós tratamos sobre esse assunto, antecipando que os analistas norte-americanos previam uma deflação de 0,1% para o mês de agosto. Só que não foi 0,1% de deflação, foi 0,1% de inflação. Então os preços lá subiram 0,1%, que é praticamente nada, gente. Mas só que esse movimento de negativo para o positivo, mesmo que fosse muito pequenininho, provocou um verdadeiro pânico nos mercados mundiais. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 2,07%. No âmbito do câmbio, o real, que não tem nada a ver com pinico, a inflação não é aqui, é lá, se desvalorizou, o dólar se valorizou 1,86%. Por que isso, gente? Por que uma inflaçãozinha dentro do normal para o padrão norte-americano de 0,1%? Vamos lembrar que eles estavam com uma inflação de 1%, 0,8% nos meses anteriores. Agora foi só 0,1%. Por que isso aí provocou pânico? Porque tem gente que faz o pânico. Tem gente que lucra com pânico. Tem gente que especula com essas situações
para alarmar as pessoas mais inocentes, dizer que está acontecendo caos quando não é caos nenhum, pessoal. Vamos nos acalmar em relação a essa questão de mercados, porque quem ganha com nervosismo, quem ganha com a neurose do mercado, só são os oportunistas que são treinados para isso. Não tem nada de anormal que aconteceu. Vamos acalmar, vamos observar melhor que isso é o mais adequado para a vida pessoal e para as finanças de cada um. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos, especialmente inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau!